Tráfego pago para barbearia. Bom, se você está procurando um vídeo, uma estratégia para conseguir mais clientes, conseguir mais agendamentos através do tráfego pago, você está no vídeo certo. Seja você um gestor de tráfego ou um barbeiro se aventurando em campanhas, eu vou te mostrar um vídeo que vai te ajudar bastante. Indo direto ao ponto, eu vou abordar o seguinte, alguns pontos importantes antes da gente sair criando a campanha, que está relacionado ao seu próprio público e vai ser muito importante na criação. Vou te mostrar na tela passo a passo de como criar essas campanhas e por fim eu vou te apresentar um bônus, né? Na verdade, não é um bônus, é a cereja do bolo, é a cereja do bolo. Isso daqui vai fazer assim 50, 70% diferença nos teus resultados. Eu vou te apresentar como fazer. Está muito relacionado com os criativos. Eu separei para vocês ideias de criativos, então vocês não vão precisar nem pensar nisso. É o seguinte, primeiros pontos aqui. A gente precisa considerar as características do seu público. Quais as características a gente tem que avaliar? Bom, eu avaliei o seguinte, que a maioria das pessoas, elas preferem cortarem o cabelo ou irem a barbearias que sejam próximas a trabalho ou à casa delas. Então a gente vai trabalhar uma estratégia de geolocalização para atender esse requisito. Um outro requisito muito importante, a pessoa precisa conhecer o seu trabalho, né? Ela não vai cortar o cabelo, fazer a barba com você se ela não conhecer o seu trabalho. Por isso que a gente vai fazer uma campanha estratégica para sanar essa questão do trabalho. Quer dizer, a pessoa vai conhecer o seu trabalho e a gente vai utilizar as campanhas no Meta para isso. Vocês vão ver que é muito poderoso, você vai alcançar muita gente dentro do raio de atendimento que a gente vai querer pegar, tá? E por último, né? Esqueci o ponto importante aqui também. Lembrei. Visual, questão visual. O trabalho de vocês é muito visual, então você precisa utilizar o Instagram. E quando eu falo que precisa utilizar o Instagram, cara, tira fotos dos seus clientes, posta lá, faz vídeos, e aí o bônus também vai estar relacionado com isso. Você vai saber que tipo de vídeo produzir, que tipo de conteúdo, que tipo de foto, descrição fazer. E tem o perfil organizado, né? Tenha destaques, né? Tem uma foto bacana ali no teu perfil e o seu trabalho ali desenvolvido no seu feed, tá? Esse é os pontos que a gente vai considerar. Agora a gente vai passar para o passo a passo, tá? Então, abrindo aqui o gerenciador de anúncios, a gente vai clicar em criar campanha. A primeira campanha que a gente vai criar é uma campanha de engajamento. Então a gente vai dar um nome para a nossa campanha. Isso aqui é critério de vocês. Tem que ser algo que você identifique para que serve essa campanha. Você pode colocar assim, ó, conhecer trabalho. Ou do jeito que você quiser. A ideia aqui é as pessoas conhecerem o seu trabalho, mas não só isso. Essa campanha também vai servir para qualificação do público para a segunda campanha. Vocês vão ver como que vai funcionar a estratégia. Vamos avançar? Aqui você coloca o nome do seu público, tá? No conjunto de anúncios. Você vai colocar aqui, ó, no seu anúncio, visualização de vídeo. A gente vai trabalhar exclusivamente com vídeo nessa campanha, tá? E fiquem calmos que eu vou mostrar que tipo de vídeos que são simples de fazer, mas que dão muito resultado. Mínimo R$10, tá? Então pode colocar 10 ou o valor que você quiser, mas vai ser proporcional diariamente, né? Então se aqui for 10, a segunda campanha pode ser no mínimo 10 ou 15, tá? Como é uma campanha direcionada para conversão, a segunda campanha, você pode focar mais lá. E o engajamento costuma ser muito barato. Então vamos começar com R$10. Você vai colocar a data de início e o horário também. E aqui vai ser opcional. Você pode colocar uma data para o fim dessa campanha, né? Ou não. Só que independente se você vai colocar, né, data para terminar ou se você vai monitorar isso, né, com seus olhos mesmo entrando lá a cada semana, a cada 3 dias, você precisa deixar rodar pelo menos 30 dias, tá bom? E aí, a gente segue pro público, né? E a gente vai fazer o seguinte, eu tenho os públicos salvos aqui, mas eu preciso mostrar para vocês como você vai fazer. Lembra que eu falei que tem que ser próximo de casa do trabalho? Então, pessoas que moram ou estiveram recentemente nesta localização. Que localização? Você vai tirar Brasil e vai colocar um endereço da tua barbearia. Eu vou colocar a Avenida Pompeia como referência. Vamos supor que a Avenida Pompeia, a minha barbearia fica aqui, ó, nessa rua aqui, essa rua aqui. Eu vou clicar em adicionar pino, fica mais ou menos aqui, ó, de esquina. E aí eu posso excluir a Avenida Pompeia, eu vou deixar esse monte de número que refere-se ao local que eu adicionei o pino. Você vai colocar o seguinte, aqui, lembra que eu falei? Tem que ser próximo, então, no máximo 3 km. Eu sei que dependendo da cidade, esse número aqui estimado, ó, tá vendo? De público, vai ser bem menor. A gente tá falando de São Paulo, grande pra caramba. Mas talvez você não tá vendo esse vídeo de São Paulo
e quer fazer essa campanha para um outro local. Talvez você não vai ter aqui 500 mil pessoas. Só que o mínimo que eu indico, que o Facebook indica aqui é 200 mil pessoas. Só que eu sei que 3 km muitas vezes não vai atender 200 mil pessoas. E por que que tem que ter pelo menos isso? Para o Facebook conseguir otimizar e rodar os seus anúncios. Quanto mais restritivo é o público, mais caro acaba ficando e mais dificuldade tem o Facebook de aprender. E quando eu falo aprender, a máquina aprende. E quanto mais ela aprende, mais resultados ela consegue performar para você. Então, a não ser que seja uma cidade onde em torno de 5 km não tenha muitas barbearias, aí você pode anunciar para 5 km, mas como regra ele toma 3 km. Eu precisei falar bastante nesse tópico porque é importante. Aqui você vai definir idade, tá? Vamos colocar aqui e, claro, isso daqui vai depender do seu público. Eu tô colocando aqui um geralzão, homens de 18 a 50. A gente vai avançar, a gente pode salvar esse público. E aqui você vai colocar o nome do seu público que identifique. Você coloca o local, né? Pô, tô trabalhando 3 km do local do meu endereço. Tô trabalhando com pessoas de 18 a 50 anos, homens e aberto. Aberto se refere-se ao detalhamento, que nesse caso não vai precisar. Eu não vou salvar porque tem um monte de público salvo aqui. Eu já até salvei esse tipo de público. Posicionamento você vai deixar automático, que ele vai testar vários posicionamentos para você. True play mesmo. E a gente vai avançar. Aqui você coloca o nome do seu anúncio, página e Instagram vinculados. E aqui você vai adicionar o vídeo. Não se preocupe que o vídeo eu vou mostrar no final como fazer. Então você vai precisar subir esse vídeo. Então vamos supor que você gravou, subiu para o computador. Você clica lá em carregar, feed, abrir. E aí você vai ter o seu vídeo aqui na galeria do Facebook. A gente avança, escolhe o anúncio. Aqui a gente tem que definir os posicionamentos, né? Enquadramento de cada posicionamento. Aqui o feed é quadrado, um por um, então a gente pode clicar em cortar e direcionar ele da forma mais adequada. Aqui também a gente vai encaixar da melhor forma possível. Às vezes não vai dar para encaixar perfeitamente, mas isso não importa nesse primeiro momento, porque a gente vai descobrir o posicionamento. Eu sei que feed Reels costuma dar melhor, mas eu quero que vocês coloquem posicionamento automático, porque para vocês entenderem a inteligência do próprio Facebook, ele vai fazer isso de forma automática. A gente vai deixar carregar e aqui vai estar o primeiro anúncio. Um ponto extremamente importante, qual que é? Questão da descrição. A descrição ela vai ficar aqui em cima e ela é utilizada muitas vezes como complemento ao vídeo, né? Então, o que eu vou passar para vocês aqui agora, vou colocar aqui descrição. O que eu vou passar para vocês aqui agora é algo que vocês vão poder utilizar até mesmo no vídeo. Algo muito poderoso mesmo, que a gente está falando de copy. Não sei se você já ouviu falar de copy. É uma técnica de escrita persuasiva. Você utiliza tanto para textos, para páginas, para e-book, para chamada da ação, você utiliza tanto para anúncios, você utiliza para roteiros, para várias coisas, para que você torne sua comunicação mais persuasiva. E aí o que você vai fazer? Tem um modelinho chamado modelo AIDA. Presta atenção aqui que isso daqui vai fazer total diferença também para vocês. O modelo AIDA significa que cada letrinha da frase ela compõe um aspecto. Então, o A é de atenção, o I de interesse, o D de desejo e o A de ação. Essa estrutura é muito famosa, é utilizada por vários profissionais. O que você vai fazer? Pô, você vai utilizar um elemento que chama atenção na primeira parte do seu texto ou roteiro, depois você vai despertar o interesse, o desejo e vai fazer uma chamada para ação. Isso daqui junto com os 10 princípios de copy, os 10 princípios básicos de copy, mais gatilhos mentais, aplicados ao modelo AIDA, você vai ter tudo para descrever uma copy sensacional, uma copy persuasiva mesmo. Né? Tem gente que acaba não sendo tão persuasivo na comunicação, né? Mas ela consegue escrever bem. E com esse modelo, vai facilitar muito a vida dela. Então, essa descrição aqui, a gente vai utilizar a copy. Inclusive, né? Inclusive, tem um vídeo aqui que eu falo mais dos 10 princípios, dos gatilhos mentais, aula sensacional, e os 10 princípios aplicados ao modelo AIDA. Então, se você quiser saber mais sobre isso, a importância disso, você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e vai conhecer essa parte, esse conteúdo que é muito, muito importante mesmo. Seguindo aqui, então a gente vai fazer a descrição do modelo AIDA,
E aqui você vai ter o seu primeiro criativo pronto, configurado. Aí para facilitar, o que você vai fazer? Você não vai criar um do zero, você vai clicar em duplicar rapidamente, demora um pouco mesmo. E aí a gente vai fazer o seguinte, você vai colocar um outro nome aqui, add 2. Você vai só trocar o nome e trocar o criativo. Então você vai clicar em excluir, adicionar vídeo, e você vai colocar um outro vídeo. Vai fazer a mesma coisa, recomendado, tal. Dá uma configurada aqui no recorte e pronto, conclui. Você vai fazer isso, pelo menos que fique 3 anúncios aqui. Precisa ter pelo menos 3 anúncios. Tá vendo onde tem 2? Tem que ter 3, pelo menos, um mínimo. Mas eu sugiro 5. Por quê? 3 desses anúncios eu vou dar ideia para vocês. E aí os outros 2 vocês criam. Quanto mais anúncio, claro que tem um limite aqui pelo valor, mas quanto mais anúncio, mais possibilidade variável o Facebook tem para testar, e aí você tem mais possibilidade de acertar, né, de ele otimizar e começar a gastar nos posicionamentos e anúncios que mais performam para o resultado que você está buscando. Essa é a primeira campanha. Então você vai duplicar da forma que eu te expliquei até que você tenha 3 anúncios. Agora eu preciso explicar a estratégia em si antes de partir para a segunda. Então, qual que é a parada aqui? A primeira campanha de engajamento, na verdade, é uma campanha de video view. Por isso que ela só tem que ter vídeo. E para que ela vai ser criada e por que ela foi criada? Primeiro, para qualificação do público. E, consequentemente, sabe aquela parada de a pessoa precisar conhecer o teu trabalho? É aqui que a gente vai divulgar. Então, a pessoa precisa conhecer o seu trabalho. E é isso que a gente está divulgando o seu trabalho aqui. Divulgação do seu trabalho. E qualificação, o que significa? Você vai ver que essa estratégia, ela é cíclica. Essa campanha vai alimentar um público dessa segunda campanha, que é uma campanha de mensagens, onde ela vai ter o mesmo público de engajamento, né, que a gente utilizou aqui, mas também vai ter um público de video view. Que público é esse? 50% das pessoas... Não, 50% das pessoas não. Pessoas que viram 50% do vídeo que você, ou dos vídeos que você está divulgando aqui, ó, 50%, né? Por quê? Aqui você concorda que a pessoa já está conhecendo pelo menos um pouco o seu trabalho do que esse público aberto que a gente tinha utilizado aqui? Então, quanto mais tempo você anunciar aqui nessa campanha de engajamento, quanto mais tempo, maior vai ser esse público aqui. Maior será o público qualificado que conhece o seu trabalho. Então, seguindo aqui para a tela mesmo, para a criação da campanha, a gente vai clicar em criar e na prática a gente vai fazer o seguinte, engajamento, avançar, coloca o nome aqui da campanha de mensagens, a gente avança. Aqui a gente vai colocar app de mensagens e a gente vai selecionar direct do Instagram e WhatsApp. Aqui não está dando porque o meu WhatsApp não está vinculado à página, então eu só preciso vincular para poder. Eu não vou vincular, né? Mas caso você queira, você pode entrar, por exemplo, estando aqui no gerenciador, você clica em configuração de negócio, vem aqui em configuração de WhatsApp, tem que ser o WhatsApp Business, tá? Você clica em adicionar conta, coloca BR aqui Brasil ou 55, e aí você coloca seu número, avança, ele vai te mandar um SMS, você coloca SMS e verifica. Feito isso, ele vai estar vinculado aqui, ou você pode vincular na própria página do Facebook. Então vamos supor que está vinculado, eu vou selecionar os dois, e aqui no orçamento diário eu vou colocar R$15 ou 20, tá? O mínimo assim. Ou 10, né? Como eu tinha falado para vocês. Data de início, data de fim. Aqui a gente vai trabalhar 2 públicos, como eu disse. Então, o primeiro público vai ser o público que a gente colocou lá e salvou. Pessoas que moram 18 a 50, homens, aberto. E a gente vai colocar posicionamento automático, otimização para conversas. Aqui no anúncio, né? Como eu já tinha mostrado para vocês, vocês vão fazer a mesma coisa. O nome do anúncio, vocês vão subir o vídeo, vai criar uma copy a partir do modelo AIDA. E aí, tá vendo aqui a chamada para ação? A gente vai deixar enviar mensagem e aqui, deixa eu ver se tem uma existente já. Tá, aqui tem uma existente, mas eu vou criar para vocês saberem. Criar novo, editar. Aqui você vai colocar a saudação que vocês querem. Então, olá, diga como podemos ajudar você. E aqui vai ter as perguntas. Eu vou fechar todas elas, tem 3. Você vai colocar uma única pergunta, por quê? Eu fiz um teste e vi que quanto mais opções, menores são as taxas, né? Então, acho que depende de cada mercado. As perguntas têm que ser relevantes. Quais as perguntas que este público poderia fazer a partir de um anúncio? Então, por exemplo, cara, gostaria de marcar um horário. Gostaria de marcar um horário. Esse é talvez uma pergunta. Se você quiser adicionar uma outra pergunta, você clica em adicionar pergunta e aqui você pode colocar qual o valor do serviço, por exemplo. Vamos supor que será que tem pessoa que pergunta isso? Então, qual o valor do serviço? Por isso que o conhecimento de vocês relacionado à área
vai ser muito importante. Então, ó, qual o serviço do valor do serviço? Qual o valor do serviço? Desculpa. Qual o valor do serviço? Aqui tem duas perguntas. Olha como que vai aparecer para ela. Assim que ela clicar no anúncio, vai aparecer assim: olá, diga como podemos ajudar você. Gostaria de marcar um horário. Qual o valor do serviço? Isso daqui facilita a interação, a primeira interação do cliente com você. Então ele clica em enviar e aí ele pode enviar ou valor do serviço ou a questão de marcar o horário, tá? E aí depois dali vai cair no seu WhatsApp o direct e você dá seguimento, tá? Essa é a campanha de mensagens. Agora tem um detalhe aqui. Você vai salvar e continuar. Ele não vai fechar, viu? Salva e continua. E aí você vai duplicar isso até 3, 4, 5 conteúdos. Então você vai clicar em públicos, criar, personalizado, vídeo, avançar. Você vai colocar 50%, escolher vídeos. Você vai vir aqui em campanhas. Aqui não tem nada porque não tem nenhuma campanha ativa, mas no seu caso a campanha de engajamento já vai estar ativa, a primeira campanha. E aqui vai estar os vídeos. Você vai selecionar todos os vídeos e vai clicar em continuar. Quando você clicar em continuar, vai voltar para cá com os vídeos selecionados. E aí você vai fazer o seguinte, tá vendo retenção? O que que significa? Coloca 90 dias. O que que significa isso? A pessoa tem um período para entrar nesse público. Então, se ela viu o meu vídeo hoje da campanha e passa 80 dias, ela não viu mais nada, ela vai aparecer, né? Ela vai estar dentro desse grupo de 50 dias, porque dentro do período, ela está dentro do período de 90 dias ainda. Agora, se ela viu um vídeo, né, e passou 92 dias, ela não viu mais nada, significa que ela não vai estar dentro do grupo. Assim que ela ver mais um vídeo, ela vai ter um prazo de 90 dias para permanecer nesse grupo, tá? Então, 90 dias é o tempo de permanência de uma pessoa dentro do grupo. E aqui você coloca o nome do seu público, né? Visualização de 50% do vídeo campanha X, escrevi tudo errado, mas só para dar exemplo. E aí você clica em criar, tá apagado para mim, porque eu não selecionei, não tem vídeos, né? E aí, beleza. Aqui a gente vai fazer o seguinte, campanha de mensagens, editar. Tá vendo que a gente já tem um público aqui, ó, já tem tá aqui, ó, né? Pera aí, deixa eu excluir para mostrar para vocês como. Exclui, aí. Então, a gente vai entrar na campanha de mensagens. Tá vendo? Esse conjunto, você define o público. Você vai ver que o público que está definido é o mesmo público da primeira campanha. Só que a gente quer trabalhar também com um público mais qualificado. Então, a gente vai duplicar o conjunto de anúncios, com todos os anúncios já. E a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, a gente vai clicar em criar público. Novo público e vai criar público personalizado. A gente vai vir aqui, ó, público personalizado e vai selecionar o nosso público. Eu salvei aqui para exemplificar. Esse é o público de 50% de views de 90D. Desconsidera 60 aqui, ou 60D. E aí a gente está pegando esse público. Só qual que é o problema, normalmente, desse público? É que como ele depende da primeira campanha, né, para gerar esse público aqui, ele sempre vai ter um volume menor do que o público aberto, só que é menor, mais qualificado. Então, antes de você ativar esse público, deixa eu até mudar o nome do público, senão vai ficar esquisitão, né? Deixa eu mudar o nome do público, colocar aqui, ó. Então, esse público aqui, você vai clicar em conferir, publicar, só que esse aqui você vai deixar desativado. Porque na primeira semana você vai rodar só as duas campanhas com os dois públicos abertos. Quando passar uma semana, o nosso público de vídeo view já vai estar um pouco alimentado. Então a gente vai poder trabalhar com ele. Aí você vai poder ativá-lo, certo? E o que eu sugiro? Aqui nesse público você não vai trabalhar um valor alto. Por quê? Porque você vai ter que aumentar de forma gradativa isso. Ou você coloca o orçamento CBO. Porque o CBO ele vai otimizar automaticamente. Vamos fazer o seguinte. Mudei aqui agora. O nosso orçamento está por conjunto, ou seja, gastaria R$15 numa campanha de mensagem, mais 15 nesse grupo. R$30 no total. Para não acontecer isso, a gente vai fazer o seguinte: vai editar a campanha de mensagens e a gente vai colocar CBO. Aqui, ó, orçamento otimizado, CBO, ou seja, o custo aqui é pela campanha. E aí você coloca R$15. E o que o Facebook vai fazer? Tá vendo os dois públicos aqui? O vídeo view e esse daqui? Ele vai gastar R$15 nesses dois públicos. Só que ele vai otimizar de forma automática. O público que estiver dando melhor desempenho, ele vai gastar mais. Obviamente que no começo, depois de uma semana de ativar esse público de vídeo view, provável que o público aberto, que já está sendo otimizado, tenha um desempenho melhor. Mas a tendência é que você gaste menos com mais resultados para o público mais qualificado, porque ele já conhece o seu trabalho. E aqui a gente já entra na parte final, que eu falei para vocês, que vai ser a cereja do bolo. Que tipo de conteúdo vocês vão colocar
lá e aqui. Então, nessa campanha de engajamento, o que você vai fazer? Essa campanha aqui, você vai fazer o seguinte, eu separei algo para vocês e eu vou explicar. Catálogo, barbearia, vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu quero mostrar para vocês, simples de fazer. I don't know if you can take it. I know you wanna see me naked. Basicamente, um fundo musical, fotos, né, editadas no CapCut ou qualquer outra ferramenta de edição, adicionadas como vídeo. Então, o que na prática você vai fazer? Tirar fotos dos resultados dos clientes que você tem. Pô, fez o trabalho legal? Tira uma foto, duas, muda o ângulo, né? Talvez grave um vídeo. E aí você vai utilizar essas fotos e vai subir lá no CapCut, uma ferramenta grátis e super simples de usar. Você vai criar uma timeline com essas fotos e essas fotos vai se tornar um vídeo com fundo musical, tudo mais. Isso é um dos vídeos que eu quero mostrar para vocês. Outro tipo de vídeo, olha. Então aqui o cara mostra o processo. A pessoa chega de um jeito, ele vai mostrando o processo que ele está fazendo até o corte. E a pessoa viu o resultado e tal. Tem um fundo musical, ninguém está narrando nada. Agora você pode utilizar assim ou até melhor. Sabe o que você pode fazer? Colocar o gatilho da autoridade. Como? Aqui você pode narrar. Enquanto você gravou o vídeo, na hora da edição você vai narrar o que você está fazendo. Você vai falar de técnicas que você está utilizando, de conhecimentos que você tem, que você está se baseando para fazer esse corte. Todo o conhecimento que você tem, que você utilizou para fazer esse trabalho no seu cliente, você vai fazer uma narração coerente com o vídeo que você gravou. Por que isso? Aqui você vai estar utilizando o gatilho da autoridade. Não sei se você já ouviu falar nesse gatilho, mas esse gatilho é muito poderoso. É um gatilho mental da autoridade. Quanto mais conteúdos que gera autoridade você tiver, mais autoridade você vai ter. E quanto mais autoridade você tem, mais fácil fica você fechar. O outro vídeo também, esse daqui. Você vai mostrar a fachada da tua Esse vídeo, você mostra a fachada, você mostra o ambiente interno, você mostra as pessoas que estão trabalhando ali, talvez alguns clientes estão sendo atendidos, mas fala com esses clientes que você vai fazer uma publicação na internet. Então você vai mostrar o ambiente, a fachada, e aí você pode ou não colocar narração, esse fundo musical legal chama atenção. Pô, endereço, coloca o endereço, onde vocês estão localizados, que tipo de trabalho vocês fazem. Então, isso também pode agregar no tipo de conteúdo. Então, eu te dei 3 ideias de conteúdos aqui para você aplicar. Agora, você só precisa criar mais 2, para pelo menos ficar 5 anúncios. Eu acho que isso aqui vale a sua inscrição. Então, se você está gostando do conteúdo, deixe seu curtir, né? Isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube, falar para o YouTube que nosso conteúdo é relevante para você. Ajuda também a segmentar o YouTube, começa a sugerir conteúdos parecidos como esse para você. E se inscreva no canal para nos ajudar também a crescer e disseminar o conteúdo que a gente está publicando. A gente fala sobre tráfego pago, estratégia de marketing digital, praticamente 2 ou 3 vídeos por semana. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, se inscreve no canal, vai nos ajudar bastante. Agora, as campanhas de mensagens. O que você vai fazer nas campanhas de mensagens? Você pode trabalhar esses mesmos vídeos que eu falei para vocês, né? A mesma pegada, mas aí tem que ter um CTA, uma chamada para ação, né? Para junto de você, para o seu WhatsApp, seu direct. Você precisa fazer o fechamento ali. Mas também você utilizar promoções. Que promoções? Promoções para o primeiro corte. E aí você faz essa promoção para atrair mesmo. E depois que você atraiu, pensa no seguinte. Então, cara, se o cara gostar, foi atraído pela promoção, e aí depois de um tempo, você pode fazer esse cara ser fiel cliente. Então, você não vai ganhar uma vez com ele, você vai ganhar várias vezes. E esse cara, ele pode trazer outras pessoas para você. Então, ele vai estar fazendo o teu marketing. E cada novo cliente que entra pode indicar mais 1, 2 ou 3 novos clientes.